Amém? Isso aqui eu estou só contextualizando um pouco o autor do Evangelho de Marcos. E o que os historiadores falam, né, é que o conteúdo da passagem do Evangelho de Marcos tenha sido entregue em boa parte como se fosse o apóstolo Pedro narrando para Marcos, enquanto Marcos escrevia aquilo que o apóstolo Pedro vivenciou ao lado de Jesus. Amém? E na pregação da semana passada, essa passagem fala dos principais mandamentos, os 2 principais mandamentos, e que é amar a Deus acima de todas as coisas, né, com todo o nosso coração, entendimento, de todas as nossas forças e de toda a nossa alma, mas também tão importante quanto esse, amar ao próximo como a nós mesmos. Ele diz que destes mandamentos depende toda a lei e todos os profetas, né? Semana passada a gente focou a mensagem no primeiro mandamento, que é o amor a Deus, né? Amar o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e com todas as tuas forças. E nós vamos agora focar a mensagem no segundo mandamento, que é amar ao teu próximo como a ti mesmo. Vamos fazer a leitura? Marcos 12, 28. Glória seja dada a ti, Senhor. Vamos ler. Chegando um dos escribas, tendo ouvido a discussão entre eles e vendo como Jesus lhe houvera respondido bem, perguntou-lhe: qual é o principal de todos os mandamentos? E respondeu Jesus: o principal é: ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e de toda a tua força. E o segundo é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não há outro mandamento maior do que estes. E disse-lhe o escriba: muito bem, mestre, e com verdade disseste que ele é o único e não há outro senão ele. Isso aqui já é o escriba respondendo a resposta, comentando sobre a resposta de Jesus, dizendo: muito bem, mestre, com verdade disseste que ele é o único e não há outro senão ele, e que amar a Deus de todo o coração e de todo o entendimento, de toda a força, e amar ao próximo como a si mesmo, excede a todos os holocaustos e sacrifícios. Vendo Jesus que ele havia respondido sabiamente, declarou-lhe: não estais longe do reino de Deus. E já ninguém mais ousava interrogá-lo. Amém? Podem sentar. Jesus nesse momento passava por uma verdadeira sabatina dos escribas e fariseus, tentando testar a sabedoria e o conhecimento de Jesus acerca das escrituras e acerca dos profetas, para tentar por algum meio ter com que acusá-lo, ter com que questionar a sua autoridade, a sua sabedoria e o seu ministério. Mas a cada resposta que Jesus dava, ele se confirmava em autoridade até mesmo sobre aqueles que o rejeitavam, sobre até mesmo aqueles que foram até ali, até aquele lugar onde Jesus estava ensinando, apenas para o questionar, apenas para tentar colocar ele em situações difíceis. Mas Jesus sempre respondendo com mansidão, sempre respondendo com sabedoria. E a cada resposta que ele dava, todos se admiravam da resposta, inclusive aqueles que foram até ali para questioná-lo. Ao ponto de que aqui nesse momento em que ele apresenta os 2 principais mandamentos, até esse escriba, a própria pessoa que tinha feito o questionamento, se admira da sua resposta e concorda totalmente com Jesus, dizendo: ô mestre, como te falaste bem, como disseste bem, certamente não há outro mandamento maior do que amar a Deus acima de todas as coisas, de toda a nossa força, de todo o nosso entendimento, de toda a nossa alma, e amar ao nosso próximo como a si mesmo, porque estes 2 mandamentos são mais excelentes do que qualquer sacrifício e do que qualquer holocausto. E aí Jesus, percebendo que o jovem escriba, que o escriba tinha
recebido bem a sua palavra, que ele tinha sido edificado, que ele veio na intenção de questionar, que ele veio na intenção de acusar, na intenção de colocar em dúvida, e a resposta de Jesus quebrou isso na vida dele, quebrou essa dúvida, quebrou esse questionamento, e ele conseguiu ser edificado naquele momento. Jesus disse: olha, rapaz, já não estás mais tão longe do reino de Deus, já estás bem perto. Quem é que está perto? Quem é que quer estar perto do reino de Deus? O primeiro passo para viver a palavra é conhecê-la. A fé vem da pregação da palavra, o evangelho de Cristo. Não é isso que Romanos nos fala lá em capítulo 8? Romanos 8? A fé vem de pregar a palavra da mensagem de Cristo. Então esse é o primeiro passo. Só que a gente sabe que não basta conhecer, se não viver. O jovem aqui, ele já conhecia. O jovem não, o escriba que já conhecia o que era necessário. Da mesma forma que outra circunstância, veio um jovem muito rico ter com Jesus, perguntando: Senhor, o que eu farei para herdar a vida eterna? E Jesus responde para ele: observa o que está na lei e cumpre. E ele diz: Senhor, todas essas coisas eu já cumpro, todas essas coisas eu já vivo. O que mais eu farei para alcançar a perfeição? E eu lembro mais uma vez, o significado de perfeição na Bíblia não é algo que está livre de defeito. Perfeição, perfeito na Bíblia, que do grego é teleio, significa maduro, crescido, completo. É isso que significa. Então que eles dizem: Senhor, o que eu farei então para crescer ainda mais nessa mensagem, para me tornar ainda mais maduro nessa mensagem? O que eu farei então? E aí Jesus diz: se tu queres verdadeiramente ser perfeito, ser completo, vai, vende todos os teus bens e dá tudo aos pobres, e depois me segue. E aí a palavra diz que o rico se retirou muito triste, porque ele tinha muitas posses e ele não queria se desfazer de nenhuma delas. E aí Jesus responde aquela famosa palavra, aquela famosa frase que diz: é mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Ele está dizendo que é impossível, é bem difícil. Porque a riqueza denota o quê? A riqueza denota avareza. A riqueza denota o quê? Denota o coração inclinado para si mesmo. Claro que não são todos. Tem pessoas que são prósperas materialmente, mas que também são generosas. E a gente tem outros exemplos na Bíblia, como por exemplo uma figura que a pastora gosta muito de pregar, que é a respeito da mulher sunamita, que a palavra diz que ela era rica, mas apesar de ser rica, ela era também muito generosa. E todas as vezes que o profeta passava pela sua cidade, ela se dispunha a estar dando comida e água àquele profeta, para aquele profeta recuperar as suas forças para poder continuar as suas viagens. Até que em um determinado momento ela pede ao seu marido para que ele construísse um quarto, para que aquele profeta também tivesse onde repousar. E ali o marido dela construiu, movido também pelo coração generoso da sua esposa, e ali o profeta repousava todas as vezes que ele precisava passar pela terra de Sunem. Oi. Romanos 10. Falei Romanos 8, né? Amém. Então, a riqueza não necessariamente vai deixar a pessoa avarenta, ou não significa que é impossível, mas é muito difícil. É muito difícil. Muitas vezes a pessoa que consegue atingir um certo nível de vida, de poder aquisitivo, às vezes não consegue estender a mão nem para quem é da sua casa, nem quem é da sua família. Às vezes a pessoa é rica e a mãe passa necessidade. Às vezes a pessoa é rica e os irmãos ainda não tem nenhum lugar onde morar. Às vezes a pessoa é rica e bloqueia a família
no telefone para não aparecer ninguém pedindo nada. É desses que Jesus está falando. Daqueles que eles são o quê? Que eles amam um Deus chamado Mamon, que é o Deus do dinheiro. E Jesus fala: ninguém pode servir a dois senhores, ninguém pode servir a Deus e as riquezas, que no grego diz o quê? Mamon. Ninguém pode, porque ou há de amar a um e vai aborrecer ao outro. Não tem como. Ou seja, aí você já vê a falta de amor. Porque o que é a avareza senão o excesso de amor por si mesmo, bem como a vaidade? Porque a avareza é só mais uma forma de manifestação da vaidade. Que a vaidade não se manifesta apenas da pessoa querer se arrumar muito, querer ser muito bonita, usar roupas de marca. Isso daí é a coisa mais superficial e boba que existe dentro da vaidade. É a coisa mais bobinha. Isso aí a gente resolve trocando a roupa e mudando o cabelo. Isso aí resolve fácil. Mas o grande problema da vaidade é quando ela está enraizada dentro do coração. E aí você vê a manifestação dela de todas as formas. Mas a mais perigosa de todas é a pessoa que não consegue se ter compaixão de ninguém, não consegue sentir a dor de ninguém, se colocar no lugar de ninguém. E aquelas que se acham melhores do que os outros. Esse aí é o ápice da falta de amor. E você vê isso em todos os lugares, até nos púlpitos, até nos altares. Você vê isso. Quantos lugares você não vê, e quantas circunstâncias você não vê de homens que estão lá para pregar a palavra de Deus e falam mais da sua própria santidade, falam mais de si mesmos, das suas vontades, dos seus feitos, do que da palavra de Deus. Mas eu tenho vida no altar, eu sou profeta. Tem aí o profeta Mirim, né? Ele faz tudo menos pregar a palavra de Deus. Recebe que eu sou profeta, recebe que eu sou profeta. E o povo é tão ignorante, igreja, que ele abre a boca no meio da pregação para dizer: louvado seja o meu nome. E o pessoal glorifica. Ah, mas ele está ali se referindo, é Deus usando ele, então é para louvar. Não, nenhum profeta jamais falou louvado seja o meu nome. É louvado seja o Senhor. Mesmo quando o profeta está falando em nome de Deus, ele diz: louvado seja o Senhor, para que nenhuma glória seja entregue ao homem, mas somente a Deus. E quem quer dar glória ao Senhor, glorifica ao Senhor aí. Glorificado seja Deus, somente a Deus. Ele é o único Senhor. E a palavra diz: mas o meu povo se perde por falta de entendimento. Jesus fala aos fariseus dizendo: o problema de vocês é que vocês não conhecem o poder de Deus e a palavra. Vocês pecam e erram, porque pecar significa errar. Vocês erram por não conhecer a palavra e o poder de Deus, as escrituras e o poder de Deus. Porque quem conhece o poder de Deus teme a Deus. É ou não é verdade? Para esses profetas e pastores que usam o púlpito como palcos para suas vaidades, pode ter certeza que eles não acreditam nem em Deus. Porque até os demônios diante de Deus se estremecem. Tiago não fala: crês tu em Deus, que Ele é o único Deus? Fazes bem,
porque até os demônios creem e se estremecem. Esses aí nem creem em Deus, nem creem em Deus. Falta de amor, apenas o ego, o eu, porque ego significa eu em grego. Eu, meu. Eu sou, eu fiz, eu faço, eu quero. E isso daí, igreja, está sendo alimentada muitas vezes dentro das igrejas, com essa teologia da prosperidade, com essa teologia do coach, com essa teologia triunfalista, que não fala de batalha, que não fala de renegar-se a si mesmo, que não fala de carregar a cruz, que não fala de se envergonhar do pecado, que não fala de transformação, só fala de vitória, de promessa, de desejo, de vontade, de cobiça. Cai por terra todas essas coisas, em nome de Jesus. E aí e é por isso que a igreja não faz mais diferença, porque nos altares só prega o eu, não faz mais diferença. Por isso as pessoas vão para a igreja para se inspirarem por meio de uma palavra, como é que elas vão conseguir ganhar mais dinheiro, e não como é que elas vão conseguir trazer salvação para a sua vida e para a sua casa. Como é que eu vou enxergar em mim as minhas falhas? E como é que eu vou encontrar no Senhor força para vencê-las? Como é que eu vou ajudar o meu irmão a superar suas batalhas? Como é que eu faço para interceder e fazer a diferença na vida do meu irmão, na minha casa, na minha família, na minha rua? Como é que eu faço para fazer diferença? A falta do amor. O amor que se esfria de forma sistemática. De forma sistemática. Aquele escriba, e olha que quem mais Jesus bateu foi nos fariseus e nos escribas. Foi em quem mais Jesus mais exortou. Mas até esse escriba aqui, que era do grupo que estava mais distante da mensagem de Jesus, os mais pecadores, quando ouvia Jesus pregar, recebia. Mulher adúltera se arrependia, prostituta se arrependia, criminoso se arrependia, Zaqueu, que roubava dos impostos, se arrependia. Diante de Jesus todos se arrependiam. Mas o fariseu, o escriba e o saduceu tinham o coração endurecido, porque no coração e na mente deles, eles acreditavam que já eram perfeitos. Eles no seu coração acreditavam que já eram perfeitos. E só quem recebe a cura é aquele que reconhece que está doente. Senão não toma o remédio. E o remédio para o nosso pecado não é outro senão Jesus. Esse é o remédio para o nosso pecado. Esse é o remédio para a nossa vaidade. Esse é o remédio para o nosso ego. Esse é o remédio para os nossos desejos, para as nossas cobiças. Aquele escriba recebeu. E o primeiro passo ele deu, que é receber a mensagem. Mas muitas vezes o que falta é o quê? Todos nós estamos recebendo a mensagem aqui. Aí eu lembro da mensagem que eu falei 2 semanas atrás, sobre a parábola do semeador e dos 4 solos. Todos nós recebemos a mensagem. Todos nós recebemos a semente. Mas nem todo lugar em que a semente cai, ela vai crescer. E muito menos dar fruto. Assim como nós já estamos recebendo a mensagem, mas nem todos nós vamos conseguir vivê-la. Porque se fosse fácil, todos fariam. Não é para todos, é para quem Deus chama e para quem persevera. Quem acredita que Deus te chamou aqui, glorifica ao Senhor. Em nome de Jesus, eu creio que nenhum de nós está aqui à toa. Nenhum de nós está aqui em vão, igreja. Eu creio nisso. E aí, mas quem é meu próximo, pastor Tiago? Para que eu possa amá-lo desta forma que Jesus fala, amar a Ele como a mim mesmo. E tem até uma passagem lá de João 13 e João 15. Jesus ainda fala: um novo mandamento vos dou, que ameis uns aos outros como eu vos amo. Ele ainda aperfeiçoa o mandamento. Ele deixa ainda mais excelente,
Porque tem pessoas que realmente não conseguem amar nem a si mesmas, mas aí passaram a conhecer o amor de Jesus quando conheceram Ele. Como a mulher samaritana, que já estava no 6º relacionamento, todos de adultério. Ela já estava junta com um homem casado, estava vivendo um relacionamento adúltero. Ou seja, aquela mulher nunca conheceu o amor. Ela sempre se relacionou com pessoas que apenas usaram ela, e depois que abusaram, descartaram. Tanto que ela era uma vergonha, mesmo para Samaria, que na visão dos judeus, os samaritanos eram um povo impuro. Mas mesmo para esse povo considerado impuro, ela tinha que ir ao meio-dia pegar água, para ter certeza que ninguém ia estar naquele poço ao meio-dia, para ninguém falar nada contra ela, ninguém soltar nenhuma piada contra ela, uma crítica contra ela, para ela não passar nenhum constrangimento. Ela ia no horário onde não tinha ninguém, mas lá ela encontrou alguém, encontrou Jesus. E ali Jesus ofereceu o verdadeiro amor para ela, ao revelar a vida dela e ao falar para ela que mesmo, primeiro só o fato de Jesus conversar com ela já impactou aquela mulher, porque judeu e samaritano não se falavam há séculos. Há séculos judeus e samaritanos não se falavam. Não vou falar aqui o porquê, porque se estende demais. Senão vai ficando, abrindo um parênteses dentro de outro parênteses, a gente não acaba. Mas alguns irmãos já conhecem que eu já falei o motivo dos judeus e samaritanos não se falarem, serem meio que inimigos, ressentidos um do outro. E aí aquela mulher se admirou: como podes tu, sendo judeu, falar comigo que sou mulher samaritana? Ela se admirou com aquilo ali de primeira já. Aquele homem não tinha preconceito. E cada palavra que Jesus falava, ela era edificada, ela era impactada, ela recebia no fundo da sua alma um renovo. E ali ela conheceu o verdadeiro amor. E ali se tornou a primeira evangelista da Bíblia. Ela evangelizou para Samaria todinha. Quando a gente conhece Jesus, a gente conhece o verdadeiro amor. E aí a gente passa a ter um parâmetro de saber o que é amar. E qual é o amor do que aquele que, sendo santo e justo, perfeito em todos os seus caminhos, deu a sua vida pelos pecadores. Não tem amor maior do que este. O nosso próximo, como fala lá em Lucas 10:30, você pode só anotar para ler depois em casa, fala da parábola do samaritano. Nessa mesma passagem, Jesus ele responde a mesma coisa para os fariseus sobre os 2 principais mandamentos. E aí alguém retorna a resposta de Jesus perguntando: mas então quem é o meu próximo? Quem seria então esse meu próximo? E aí Jesus fala da parábola do bom samaritano. Ele conta a história de que um homem que estava na beira do caminho foi assaltado e espancado, deixado quase à morte, agonizando para morrer. E aí de repente passa um sacerdote por aquele caminho, olha aquele homem caído, ensanguentado no chão e passa direto fingindo que não viu nada. E ele, pela lei, ele tinha obrigação de socorrer. E de repente, depois do sacerdote, passa um levita louvando ao Senhor. E aí ele vê que aquele homem caído, ensanguentado, agonizando na beira do caminho, também passa e finge que não viu nada. Sabe quando muitas vezes a gente passa por um lugar ou por pessoas que estão passando muitas necessidades, e você, para não sentir nada ruim no seu coração, você meio que finge que não está vendo? Quem nunca fez isso? Você finge que não está vendo para não sentir nada de ruim no seu coração, nenhum peso na sua consciência. Eu sei que nós não podemos ajudar a todos, é impossível, até porque
tem muita miséria no mundo, exatamente por causa da vaidade do homem. Apesar daqueles que são incrédulos ou que têm uma fé fraca, busca questionar a Deus, que Deus é esse que permite que todas essas coisas ruins aconteçam. Faz parte da liberdade do homem, senão nós éramos robôs. Porque até essas provas, esse sofrimento, é exatamente para separar daqueles que verdadeiramente amam ao ponto de fazer alguma coisa para mudar, daqueles que fingem que se importam e daqueles que realmente não estão nem aí. Porque você não vai ver ninguém jamais que estende a mão ao necessitado questionando onde está Deus diante de todo sofrimento, porque ele sabe que Deus está nele quando ele estende a mão. Só quem questiona é quem não faz nada por ninguém. É aquele que não faz nada por ninguém. E para livrar a sua consciência tem que culpar alguém da miséria dos outros. E até mesmo culpar até a Deus. Sinal do mal, do pecado de Adão e de Eva nas suas carnes, nos seus corpos, a qual ainda nem tentaram se livrar. Você não vai ver jamais ninguém que ajuda uma alma aflita questionando onde está Deus, porque ele sabe que Deus está operando nele quando ajuda. É dessa forma. E ali passou o levita, também fingiu que não viu, e de repente passa um samaritano, que era de um povo desprezado, um povo que era dito um povo ruim, um povo sujo, um povo contaminado, um povo que corrompeu a adoração, o culto ao Senhor, que se misturou com povos estrangeiros, com povos dominadores, que eram os assírios. E aí, aquele samaritano vai, quando vê aquele homem, rapidamente chega até ele, limpa as suas feridas, coloca azeite, limpa ali, azeite e vinagre, limpa ali as feridas dele, coloca ele nos seus braços e procura a hospedagem mais perto para que ele pudesse repousar dos seus ferimentos. Chega lá na hospedagem, hospeda o rapaz, chega no dono da hospedagem e diz: olha, eu vou deixar aqui essas 2 moedas de prata, se qualquer coisa que ele necessitar, que tu tire dessas 2 moedas, e se ele necessitar de alguma coisa além dessas 2 moedas que eu estou deixando, quando eu voltar aqui eu pago a dívida, mas não deixe nada faltar na vida deste homem. Jesus então olha assim para os fariseus, para os escribas, ou olha assim para a igreja e pergunta: qual desses 3 amar ao seu próximo? E aí os escribas respondem: certamente foi o samaritano, esse foi quem amou. Ele diz: respondeste bem, disseste bem, pois vai e faz o mesmo. O que Jesus está dizendo é o quê? Amar ao próximo não é amar a pessoa que está passando fome lá na África, não é a pessoa que está, apesar de que nós nos importamos muito sim com isso, mas lembrando que amar não é sentimento, amar é atitude, é escolha, é decisão, é propósito. O sentimento que nós temos é compaixão. Nós temos compaixão por quem está lá na África, os nossos irmãos que estão sofrendo perseguição na Ásia, na África. Na Nigéria são 5.000 cristãos por ano mortos só por motivo da fé. 5.000 por ano. De 2012 para cá dizem que foi mais de 120.000 cristãos mortos na Nigéria. Só na Nigéria. Somente na Nigéria. Se você procurar saber, porque a mídia não tem interesse de noticiar a morte de cristão, porque a mídia faz parte do mundo, faz parte do sistema, e a palavra é bem clara que o mundo inteiro jaz no maligno, que o príncipe deste mundo é Satanás, que o Deus deste século é o diabo, e a mídia faz parte. Então não tem interesse de noticiar a morte de cristãos. Mas apesar da igreja ter crescido tanto, os cristãos ainda são os que mais morrem no mundo.
por motivo da fé. Se você for procurar notícias, eles enterram a igreja com caminhão despejando os corpos em valas, de tanta gente que morre nesses lugares. Foi. Tá com 2 semanas que lá na China prenderam 30 pastores. 30, sabe como é o culto lá na China? É só online. É proibido ir à igreja. Eles colocam uma igreja católica em cada grande cidade para fingir que existe liberdade religiosa. Mas os cultos não podem ser frequentados pelos locais, só os estrangeiros podem ir aos cultos. Os locais só podem acessar por live, pela internet. A pregação tem que ser mandada primeiro para o governo. Se o governo aprovar, aí tem a permissão de pregar a mensagem. Se o governo proibir, não prega. Se pregar, vai preso. Se construírem um templo, que é proibido construção de templos lá. Se construírem um templo, por exemplo, pegaram uma casa e adaptaram a casa para fazer uma congregação, uma igreja, se descobrirem, eles derrubam e ainda leva preso o responsável. Mas aqui no Brasil, a gente está chorando, se afastando e se desviando, porque o irmão falou do cabelo, porque o irmão não gostou da roupa, porque o irmão não me cumprimentou direito. Irmãos, às vezes eu tenho dúvida se a gente aqui no Brasil tem fé mesmo. Porque onde é que a fé? A gente sabe que existe fé, dizer eu creio. Isso é muito fácil. Isso é muito fácil dizer eu creio. A gente sabe quando a fé é verdadeira, é quando a prova vem. É quando a prova vem é que a gente sabe do que é feito a nossa fé. Do que é feito aquele prédio que a palavra fala lá em 1 Coríntios, do que ele está sendo construído, se é de madeira, feno ou palha, ou se é de ouro e pedras preciosas. Eu quero que o meu seja de ouro e pedras preciosas, mas se for de madeira, feno ou palha, quando vier a prova vai se queimar e não resta nada. E não resta nada. Aí está aí milhões de pessoas nessa nossa nação, que era para ser a maior nação cristã do mundo. Milhões de pessoas por aí dizendo, eu creio em Jesus, eu creio em Deus, eu amo Jesus. Mas só querem saber de seus próprios interesses. Tem um coração fechado, a mão fechada, o coração fechado. Não ajuda ninguém, não ama ninguém, não perdoa ninguém, não fala nada que edifica a ninguém. E é aí que a gente descobre quem é de verdade. Porque é muito fácil dizer eu creio, eu amo, eu sou cristão. Isso é muito fácil. Eu posso dizer para você que eu sou campeão da Copa do Mundo aí, que eu estava jogando com o Brasil no Penta. Posso dizer para vocês. Isso é verdade? Não é, mas falar eu falo o que eu quiser. Aleluia. Jesus disse aqui, então quem é o nosso próximo? O nosso próximo é aquele que Deus coloca no nosso caminho. O nosso próximo é aquele que Deus coloca no nosso caminho, que a gente sabe que precisa. E igreja, a gente ajuda, não é só abençoando materialmente, não. Apesar de que é muito difícil as pessoas terem generosidade ao ponto de abrirem a despensa e dividir o que está dentro da sua despensa com quem está passando fome, de ajudar a comprar um remédio para quem está doente. É muito difícil. Eu sei que tem pessoas que fazem aqui mesmo eu sei de pessoas que fazem isso, que não fecham a mão, que mesmo não tendo para eles mesmos, dão um jeito de ajudar. Mas também, igreja, a gente ajuda muitas vezes oferecendo um ombro, oferecendo uma companhia, oferecendo um bom conselho, se oferecendo para orar, para pelo menos aquela pessoa saber que alguém se importa.
pelo menos saber que alguém se importa, que ela não está lutando sozinha, que tem alguém lutando com ela. Edificar verdadeiramente a vida uns dos outros. Mostrar que nós somos verdadeiramente uma igreja, o corpo de Cristo, como a pastora pregou aqui domingo, não foi, pastora? Como a pastora pregou domingo, a unidade no corpo, onde um ajuda os outros, intercede uns pelos outros, carregam as cargas uns dos outros. E não é fácil não, porque quando a gente vê a necessidade de alguém, a gente, antes de ajudar, a gente vai olhar para a nossa. Peraí, deixa eu ver se eu consigo mesmo ajudar. Peraí, deixa eu ver se não vai faltar para mim primeiro. Peraí, o irmão está mal, mas eu também não estou legal. Deixa eu ficar melhor, depois que eu estiver melhor eu ajudo. Igreja, não tem nada que cure mais do que ajudar. Quantas vezes eu já recebi pessoas buscando oração e conselho, e eu estava destruído por dentro. Como o Davi fala, os ossos como se estivessem secos, e as carnes como se estivessem moídas. Quantas vezes chega alguém, e aí quando chega assim, pastor, ora por mim, eu estou com enfermidade assim, pastor, ora pelo meu filho, ora pela minha mãe, está na UTI, está enfermidade assim, é câncer, é pneumonia, é um acidente que aconteceu, pastor, ora aí, não sei o que, pastor, acho que eu vou me separar, não está mais dando certo esse casamento, esse relacionamento, pastor, estou passando dificuldade na minha família, a minha família me persegue, a minha família não me ama, pastor, eu me sinto tão só. Quantas vezes, às vezes traição, e a pessoa passa, e é uma das piores coisas que a pessoa certamente pode passar, é ser traída. Pastor, ore por mim. Aí quando você chega, você já está passando pelas as suas batalhas também, aí chega ali, você vê, meu Deus do céu, entrar nessa brecha logo agora essa batalha, Senhor, eu já mal estou com força aqui de estar em pé, vou ter que entrar nessa luta. E só quem sabe do que eu estou falando, do que é luta de intercessão, é quem é intercessor. Talvez alguns aqui não entendam o que é isso, mas quando você ora por alguém que está morrendo, você sente a morte. Quando você ora por alguém que está sendo oprimido espiritualmente, que está com depressão, com ansiedade, com espanto noturno, com pensamentos maus e impulsos destrutivos, quando você ora, você sente aquelas coisas indo sobre você. É como se sugassem algo de você imediatamente. É como se tivessem roubado algo seu. Sai bem e você fica baqueado. E na hora você fica assim, meu Deus do céu, logo agora. Mas aquele que tem chamado não consegue negar, se rejeitar. Não consegue. E a gente vai e entra na brecha junto. Ora junto, aconselha, leva ali, leva acolá, conversa, vê o que é que dá para fazer. Às vezes a igreja tem muita festa, a igreja tem muita comemoração, que esse ano, desde que o pastor morreu, nem tem tantas. A gente precisa fazer mais. Às vezes a pastora faz uma comemoração, uma coisa assim fora das datas que a gente tem para celebrar, que é o aniversário da pastora, o aniversário da igreja e o Natal. Às vezes faz uma coisa assim numa data assim, fora assim do esperado. Às vezes, igreja, é porque tem pessoas que estão muito desanimadas, que precisam sentir alguma coisa diferente, algum renovo, e aquilo ali move a igreja a realizar. E quando a gente se mexe, as coisas acontecem. Não é verdade, pastor? É para trazer um propósito, um foco para a igreja junto a perseguir aquilo e alcançar. O amor ao próximo, amados.
Aleluia. Às vezes temos tanta dificuldade de amar que encontramos dificuldade de permanecer nesse amor, mesmo por pessoas de quem gostamos muito. Porque lembrando, amar não é o que eu sinto por você, o que eu sinto por você. Não é o amor. O que menos representa o amor é o sentimento. O amor é o propósito, é a escolha que eu fiz de que eu vou ser bom para você o máximo que eu puder. Mesmo que às vezes eu erre porque eu sou falho, mas eu vou tentar, eu vou me esforçar, porque eu decidi no meu coração fazer a diferença na sua vida, te edificar. Às vezes a gente não consegue nem explicar, porque amor não se explica. Amor não se explica. Se você chegar assim para o marido, um casal, o marido chega para a mulher chega para o marido e perguntar: meu amor, por que você me ama tanto? E ele dizer assim: porque você é bonita. Fique preocupada, porque quando a velhice chegar, e a velhice vem, e a gravidade vai afetar, pode ser que quando a beleza passar, esse amor não fique. Mas se você chegar para o seu marido e disser assim, para a sua mulher disser assim: meu amor, por que você me ama? Eu nem sei, eu só sei que eu amo. Eu só sei que eu amo. Não tem explicação. Talvez algo iniciou uma paixão que atraiu, que chamou, mas nenhuma paixão dura para sempre. Nenhuma paixão resiste às diferenças, nenhuma paixão resiste às discussões, nenhuma paixão resiste às dificuldades. O que resiste é o amor. O que resiste, talvez tenha começado como uma paixão, mas naquele meio ali nasceu o amor. Não é por isso que a palavra também nos fala que há amigos mais chegados que irmãos? Você não tem vínculo sanguíneo, familiar, mas ainda você muitas vezes ama seus amigos, às vezes mais até do que muitas pessoas da sua família. Mas às vezes a gente tem tanta dificuldade de conseguir viver esse amor, igreja, de permanecer nele, que até mesmo as pessoas que nós gostamos, nós temos dificuldade. Como assim, pastor? Eu não entendi. Como é que essa dificuldade? Eu posso dizer: eu gosto da minha mãe, eu amo a minha mãe, eu posso dizer. Certamente eu gosto dela. Ela me pariu, ela me criou. Até hoje ela abençoa a minha vida de todas as formas, material e espiritual. Né? Mas eu posso ser um filho bom ou um filho mau. Eu posso trazer desgosto para ela ou orgulho. Quando ela precisar de mim, eu posso ali estar presente ou posso me ausentar. Quando ela não estiver me agradando, eu posso também tentar dar o troco, ou então apenas pagar com aquilo que o pessoal diz: pagar com desprezo. E eu pergunto: eu gosto dela, mas eu amo se eu me comportar dessa forma? Eu não amo. Eu posso gostar dela pela memória afetiva, mas o amor faz com que nós venhamos fazer o melhor uns pelos outros, como esse samaritano fez na vida daquele desconhecido. Ele não tinha nenhum vínculo, nenhuma obrigação com aquele homem. Ele não era nem dos judeus para pela lei ter a obrigação de ajudá-lo. Ele não tinha obrigação nenhuma. Ele era um estranho qualquer que estava ali na beira do caminho. Mas ele olhou e decidiu. Ele olhou e escolheu. Ele olhou e colocou um propósito: eu não vou deixar esse homem morrer. Muitas vezes, igreja, você dizer: eu amo irmão, eu amo fulano de tal. Muitas vezes é necessário a gente provar. O amor tem que ser provado. Porque, mais uma vez eu digo, falar é fácil. Falar é fácil. Uma vez eu lembro de uma irmã que se queixava muito de outra irmã para mim. E se queixava, e era quase toda semana, era queixa. Ah, fulana de tal não gosta de mim.
Não entendo, fulano de tal não gosta de mim, eu me esforço, eu me esforço para conseguir conquistar a simpatia. E a gente percebe que tem alguns irmãos que se esforçam para conquistar as pessoas, enquanto tem outros que não estão nem aí, não faz nem questão de cumprimentar, nem de cumprimentar. Enquanto tem outros irmãos, meu irmão, você está precisando de alguma coisa? Está precisando de não sei o quê? Você vê, a gente vê, tem aqui o diácono de Assis, o irmão Aurismar, a irmã Ana, o irmão César, a irmã Patrícia, a irmã Marilene, são pessoas que gostam de ajudar. Me perdoe se eu esquecer de citar alguém aqui. São pessoas que não posso esquecer a Fatinha. A Fatinha é a maior bênção na vida da minha mãe. A irmã Socorro, o irmão César, são pessoas que gostam de ajudar, né? Uma certa vez tinha uma moça que tinha sido espancada pelo marido e estava passando necessidade. Os irmãos conseguiram eletrodoméstico, cama, alimento para a casa dela. Ajudaram ela. Está na igreja ela? Não está. Não está mais. Mas os irmãos ajudaram. Irmã estava doente, ou fulano de tal estava doente, ou a mãe da irmã, que às vezes nem conhece, está doente. Leva no hospital. 1, 2, 3, 4, 10 viagens. Leva. Fulano de tal está precisando comprar remédio. Está aqui, pastor. Pastor, não diga que foi eu não, viu? Está aqui para você dar, para ajudar. Mas não diga que foi eu não, tá certo, pastor? Tá muito caro o remédio. Vamos rodar o centro aí, buscar onde é que tem mais barato. Isso é amor. Mas tem pessoas que não fazem questão nem de cumprimentar. Se você não chegar na pessoa, assim, praticamente obrigar ela a dar a paz do Senhor para você, ela não faz nem tchauzinho. E eu digo aqui, pastor fulano de tal, não me cumprimenta, pastor, eu dou a paz do Senhor, não me responde. Eu digo aqui, chega na cara da pessoa e estenda a sua mão até ela apertar. Ou ela passa vergonha, mas você não sai sem a sua paz do Senhor. Porque às vezes a gente está distraído, está preocupado, às vezes está conversando, a gente não vê o que acontece direto comigo. Às vezes eu chego para o irmão, dou a paz do Senhor, o irmão está conversando, nem percebe eu dando a paz do Senhor, mas eu fico lá, paz do Senhor, irmão, paz do Senhor, irmão. Aí a própria pessoa que está em volta dela diz, o pastor está cumprimentando. Aí a paz do Senhor, aí dá um abraço, mas eu não saio com a seta na minha mente, jamais. Não saio. Às vezes a pessoa só passa assim, Pai Senhor. Aí ninguém responde, porque ninguém ouviu. Aí diz, ninguém gosta de mim, nem me responderam. Às vezes a pessoa chega assim, parece que está chupando limão. Senta e fica lá com o cara fechado, isolado, não tem ninguém em volta dela. Você fica até com medo de chegar perto para cumprimentar. Mas igreja, se você vê alguém aqui com cara de quem está chupando limão, vá lá e dê um abraço. Para quebrar esse azedo. Vamos dar um pouquinho de doce na vida desse irmão. Porque o azedo é bom quando está docinho. Não, tortinha de limão, né? Vamos lá, irmão, fazer a nossa parte. Então, aí essa irmã me falou, reclamava dessa outra irmã. Eu estou tão cansada, não sei o que, eu vou desistir. Eu não vou desistir de cumprimentar, eu vou desistir. Eu digo, não desista não. Porque se você desistir, você vai estar provando exatamente o que a irmã acha de você, que você não gosta dela. Insista até quebrar esse engano no coração dela. Jamais se conforme com o mal, igreja. Jamais se conforme com o mal. Os filhos, a palavra de Deus apresenta os filhos de Deus e os filhos do diabo. Lá em 1 João capítulo 3. Quiser só anotar, anote. Ele faz a separação. Todo mundo gosta de dizer, eu sou filho de Deus. Mas a palavra fala que tem filho do diabo também. E aí ele fala em 1 João 3,10: nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Todo aquele que não pratica justiça não procede de Deus, e nem aquele que não ama o seu irmão.
O que é que determina aqui quem é filho de Deus e quem é filho do diabo aqui? O que determina? Quem é justo e quem ama. Se você não pratica justiça, e a justiça não é só em favor daqueles que são seus amigos ou sua família, não. A justiça, ela é universal. É para quem precisa de justiça. É para quem precisa de justiça. Ah, mas eu não sou nem juiz, pastor. Mas existem tantas manifestações de injustiça, que eu já falei aqui antes. A palavra compara a injustiça à iniquidade, que é já um patamar mais agravado de pecado. Injustiça é o quê? É uma mentira que degrada a imagem, a reputação de alguém. Uma fofoca. Injustiça é você não se condoer com o sofrimento alheio, porque às vezes uma unha encravada dói pra caramba. O sofrimento, igreja, é muito pessoal, é muito subjetivo, é muito individual o sofrimento. Às vezes você vê uma pessoa que parece tão triste, você fica, que bobagem, fulano de tal, não sei por que está assim, que besteira. Muitas vezes, igreja, não é nem o que ela está vivendo, mas é o espírito maligno que está oprimindo a vida daquela pessoa, e você, em vez de interceder por ela, está julgando. Está julgando. Cada um de nós, em algum momento, vamos passar por algum sofrimento bobo, que parece bobo, mas nada mais é do que uma armadilha do diabo para nos derrubar. Mas ele vai cair por terra em nome de Jesus. Eu creio que só tem filho de Deus aqui. Quem é filho de Deus glorifica o Senhor. Glória a Deus. Então, nisso são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Todo aquele que não pratica a justiça não procede de Deus, e nem aquele que não ama o seu irmão. Isso é o que difere, isso é o que determina. E você sabia que tem pessoas que são incapazes de amar? Incapazes. Não está falando aqui dos filhos do diabo, também chamados de filhos da perdição. Existem esses. Só tem a forma de um amor chamado o amor conveniente, que não é um amor, na verdade, né? É um apego, um apreço pela utilidade daquela pessoa na minha vida. A pessoa parece que se importa com a outra apenas porque aquela pessoa tem utilidade na vida dela. No momento que deixar de ter utilidade, aí você vai ver se era amor de verdade. Existem sim os filhos do diabo, existem sim os filhos da perdição. Existem. Existe uma condição psicológica que ela é de nascença, chamada psicopatia. E aqui no Brasil temos muitos, né? Você vê pela corrupção e pela criminalidade. É onde mais se manifesta. Os 3 ramos onde mais se manifesta pessoas com perfil psicopata é na política, na medicina e no crime. Você sabia disso? Você pode verificar depois essa informação, se você quiser. É onde tem os 3 ramos onde tem mais pessoas com perfil psicopata. É por isso que tem tanta corrupção. Porque a maioria das pessoas que pensam em entrar para a política, elas estão pensando o quê? No poder, no benefício, no acesso a recursos. A maioria delas é em relação a isso. E muitas delas entram cheio da boa intenção de fazer a diferença, mas chega lá, entra num sistema corrompido e é corrompido junto também. Porque ninguém fica muito tempo dentro do chiqueiro sem se sujar. É por isso que a palavra de Deus nos incentiva a separação da igreja do poder político, dos poderes humanos, apesar de que também nos incentiva a respeitar, para que não venhamos nos tornar criminosos. Mas sabe que o governo humano está nas mãos de Satanás. E aí o crime, você vê, nossa realidade cotidiana é de violência e insegurança constante. Nós vivemos 5 meses de terror este ano aqui em Fortaleza, no Ceará.
Então, você vê pessoas que arrancam a cabeça do outro, arrancam o coração, mães que matam os próprios filhos, esquartejam. Um menino de 14 anos que matou pai, mãe, irmão, bebê, e jogou dentro de uma fossa. Psicopatia não tem cura, é o próprio funcionamento da mente da pessoa que é daquela forma. Ela não consegue sentir arrependimento, remorso, não consegue sentir pena de ninguém, compaixão de ninguém, é manipuladora, mentirosa, não tem escrúpulos, não mede esforços e até mesmo passa por cima de quem quiser para alcançar o seu objetivo. São pessoas que traem, são pessoas que mentem, não têm fidelidade a ninguém, usa e manipula as pessoas. Se você conhecer alguma dessas, é a única exceção que eu vou lhe dizer: não tente ser irmão não. Não tente não, desse aí não. Porque isso aí é filho do diabo. Mas tem aquela pessoa que erra, falha, mas chora. Mas fica todo moído, todo quebrado, né? O pastor Humberto começava a dizer que a pessoa, quando está no mundo, está no vício, está na bebida, está nas drogas, está no cigarro, mas toda vida que caía na bebida, toda vida que cai nas drogas, dá tudo errado. O pastor Humberto gostava de dizer: é porque esse aí é de Deus, porque se fosse do diabo, dava certo. Oh, glória a Deus. Eu ia contar 2 historinhas, mas não vai dar tempo, amém? Vou deixar aqui para uma outra ocasião. Igreja, eu espero que a igreja tenha recebido em nome de Jesus, e eu peço que Deus abençoe a todos, amém? Paz do Senhor, livres para adorar, vamos louvar o Senhor.